Em algum momento da vida, todos nós vamos nos deparar com uma crise existencial sobre quem somos. Nem sempre se conhecer é um caminho fácil, afinal a gente muda constantemente. Mas quem não sabe quem é, abre espaço para que outras pessoas respondam a essa pergunta tão pessoal. Hoje, vamos conhecer a história da Débora, que passou por algo parecido. Nós começamos a namorar por questões da vida, a gente era bastante amigos e depois de um tempo ele me pediu em namoro com uma aliança. Eu não consegui nem pensar naquele momento. Eu estava envolvida emocionalmente com ele porque ele queria orar comigo e aí nós começamos a namorar e eu aceitei naquele momento namorar com ele. Insegura sobre seus desejos e preferências, Débora deixou seu namorado ditar como deveria se comportar. Bom, no começo ele me tratava como uma princesa. Ele até falava que eu era a filha do rei. E eu, com certeza, sei que eu sou isso. Mas ele me tratava com muito amor, com muito carinho. Só que depois de um tempo, ele começou a trazer alguns requisitos, algumas coisas dele para mim. Por exemplo, ele queria que eu mudasse a minha forma de me vestir, ele queria que eu mudasse a minha forma de falar. Ele falava, olha, tenta falar um pouco mais baixo, tenta diminuir um pouquinho seu tom de voz. Ou quando eu estava com os meus amigos, eu olhava para a feição dele, eu via que ele não estava gostando. Ele também não se juntava com todo mundo. Eu sempre fui uma pessoa da galerona, então ele era uma pessoa totalmente diferente de mim. Então, isso era um pouquinho difícil para mim. Teve uma vez também, em relação à vestimenta, que ele falou, olha, eu acho que você tinha que se vestir de uma forma muito diferente. Acho que você tinha que se vestir de uma forma mais formal. Mas ele queria também que eu prendesse meu cabelo, que eu ficasse de uma forma diferente do que eu sou. Então, a gente vivia isso no relacionamento e isso foi mais pro finalzinho do nosso relacionamento. O amor ao namorado fez com que Débora criasse uma visão distorcida de si mesma e dele também. Eu aceitava ser tratada dessa forma porque eu amava ele, eu gostava muito dele, eu me sentia presa a ele. Eu estava criando já uma dependência emocional que eu nem sabia que isso existia, mas com o tempo eu fui desenvolvendo isso sem perceber. E eu acho que ele, para mim, naquele período, ele estava agindo como se fosse uma pessoa muito responsável por mim. Então, o que ele ditava, eu achava que era 100% certo. Se ele falasse, olha, chocolate é ruim, eu achava que chocolate era ruim. Então, naquela época, eu não tinha as minhas ideias do que eu gostava, do que eu queria. Então, tudo que ele falava, para mim, era certo. Após alguns meses, o relacionamento chegou ao fim devido à distância. Mas foi somente após Débora terminar o namoro que ela percebeu todas as situações problemáticas que havia vivenciado, o que despertou nela um grande medo de se envolver em outra relação. Bom, eu fiquei exatamente 4 anos sem namorar com ninguém, sem me relacionar, porque eu tinha medo de encontrar uma pessoa como ele. E nesse período, foi o período da minha faculdade, foi quando eu entrei, foi quando eu comecei a me conhecer, como pessoa, como profissional. Eu fiz muita terapia e eu pude ver quem era a Débora. E eu tinha muita dificuldade de me relacionar, porque eu achava que todos os homens eram como ele. E que se eu me relacionasse com alguém, devia ser como ele, e eu iria sentir muita tristeza e eu não ia me sentir bem com ele, ou com outra pessoa que eu acharia que fosse ele. Então eu tinha muito dessa dificuldade. Não é fácil se recuperar de um trauma, mas tratar a ferida é importante para conseguir se erguer e seguir em frente, sabendo quem você é e o que deseja para a sua vida. Bom, nesse período eu me conheci, porque eu estava fazendo muita terapia, foi mais no ano passado isso, e a minha psicóloga ela mostrava para mim que eu era uma pessoa, que eu tinha que me amar, que eu era importante para mim. Então foi um período muito difícil, mas eu queria me curar. Eu queria realmente melhorar nisso. Eu queria ter um relacionamento, mas eu não estava conseguindo porque eu tinha muito medo por conta do relacionamento passado que eu tive. E eu comecei a passear, comecei a viajar, comecei a fazer aquilo que eu gostava,
Comecei a perceber que chocolate é gostoso, porque eu gosto. Então, eu comecei a ter um amor próprio por mim mesma e pelo próximo também. E eu comecei a saber escolher quem poderia estar do meu lado, tanto em amizade como em talvez um relacionamento. Então, eu me senti mais livre, eu me senti mais madura para tomar essas decisões. Agora, hoje, eu sei tomar decisões. Eu não sou mais aquela pessoa que o outro tomava a decisão, que o outro resolvia por mim. Hoje eu tenho uma opinião. Não é que eu vou obrigá-lo a fazer aquilo que eu quero, mas hoje eu sei o que eu quero. E eu sei tomar essas decisões. E antigamente eu não conseguia. Então é muito importante a gente se conhecer, porque você não fica alheio ao que as pessoas têm para te dar e você aceita tudo. Hoje você sabe aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, e você pode agir de forma natural. Então é muito importante se autoconhecer. Como eu falei, não é fácil, mas é muito importante, porque você pode ficar um pouco mais leve diante dos problemas da vida.